Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Sou a Teresa Lacerda e estamos no Cham, Centro de Humanidades, para conversar com Nuziatella Alessandrini sobre as comunidades estrangeiras em Portugal, mercadores e privilégios. Nuziatella Alessandrini é uma investigadora integrada do Cham, Centro de Humanidades, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. A Nuziatella dedica-se sobretudo ao estudo das relações artísticas, comerciais, económicas e políticas entre Portugal e a Itália, tendo como ponto de partida a comunidade italiana radicada em Portugal nos séculos XVI e XVII. Bem-vinda, Nuziatella, e obrigada por aceitar o nosso convite. Hoje, quando passeamos pelas ruas de Lisboa e outras cidades perto da capital portuguesa, encontramos uma grande comunidade italiana. Mas já no passado, esta comunidade visitou e viveu em Portugal. Contudo, por vezes, esta palavra comunidade pode ser um bocadinho pode enganar, porque nos pode conduzir à ideia de homogeneidade, mas não era bem assim, ou seja, esta comunidade era uma comunidade muito diversificada. Sim, muito boa tarde e muito obrigada pelo convite. A comunidade italiana, sim, é uma comunidade bastante específica no seu gênero, porque, como todos sabem, a Itália até 1861 era dividida em muitas cidades-estado, repúblicas e etc. E portanto, a comunidade era muito variegada. E podemos falar de comunidade italiana só a partir do início do século XVI, a quando do início da construção da igreja do Loreto, começamos a falar de uma nação italiana que reunia todas as diversas nações que até então estavam contempladas através da outorga de carta regias, privilégios régios. E, portanto, a comunidade italiana podemos falar de uma comunidade italiana a partir deste período, das primeiras décadas do século XVI. Uhum. E essa comunidade, qual era o espaço que ocupava? E fazendo um paralelo com o presente, há algum bairro lisboeta que seja o preferido dos italianos em Lisboa hoje? Hoje há uma comunidade muito vária, está constituída por aposentados, portanto pessoas de uma certa idade e muitos jovens que vêm cá para trabalhar nos call centers. E portanto é muito diferente a instalação da comunidade italiana de hoje comparada com a do século XVI, por exemplo. Porque hoje, por exemplo, não é só Lisboa, mas são também os arredores de Lisboa, sobretudo Almada, Costa da Caparica, e Setúbal, Cascais, e portanto é completamente diferente. Uhum. E na época moderna nós sabemos que esta comunidade, como também outras comunidades estrangeiras, tinham vários benefícios por parte da coroa para aqui se instalarem. Será que nós podemos fazer um paralelismo entre esta realidade e os vistos gold, que são tão célebres, e outros benefícios que são hoje atribuídos pelo Estado português para fixar essas comunidades? Sim, eu acho que sim, porque os antigos privilégios, o privilégio régios, que eram otorgados aos italianos e às companhias comerciais, tinham o objetivo de fazer com que estas companhias ou estes mercadores trabalhassem em Portugal e ajudassem a melhorar a economia portuguesa. E hoje acho que praticamente pode ser a mesma coisa, porque estamos a ver que a grande
a grande chegada de estrangeiros, não só italianos, mas eu falo pela comunidade italiana, porque é aquela que conheço melhor. A comunidade italiana aumentou muitíssimo desde há 10 anos, 15 anos, e até as instituições, tipo a embaixada, têm dificuldade em gerir esta situação, porque a quantidade de estrangeiros italianos que cá chegam, depois precisam devem demonstrar que vivem cá, que estão cá durante 6 meses e 1 dia. E, portanto, devem mostrar que pagam uma renda. E isto, claro, tem uma ação sobre a procura de casas, por exemplo, que agora é praticamente impossível encontrar uma casa com um preço normal, digamos assim. E não só os aposentados, mas também os jovens que pagam por quartos, por cada quarto ou por uma cama, 400, 500 euros. Né? Mas tudo isto serviu para que, por exemplo, o turismo português aumentasse de uma maneira exponencial. E há, pelo que eu percebi na nossa conversa, há então grandes diferenças entre aquilo que procurava a comunidade italiana em Lisboa no século XVI e XVII e a comunidade hoje. Hoje a comunidade vem para gozar a sua aposentadoria, e no século XVI e XVII o que procurava a essa comunidade? Hoje os aposentados vêm cá para gozar a aposentadoria porque gostam de Portugal, por causa do clima, por causa da comida e por causa disso tudo, mas também vêm cá por motivos econômicos, porque não pagam impostos. Exato. E, portanto, podem ter o ordenado completo. Antigamente, os mercadores que vinham cá para aproveitar os lucros dos novos comércios com as descobertas, com a expansão atlântica e depois também com a expansão no Oriente. E, portanto, era sempre um motivo econômico. No fundo, está sempre lá, está sempre aqui presente na nossa conversa. E, no fundo, a minha pergunta também veio um bocadinho nesta sequência, que é este período da Idade Moderna e da presença da comunidade e da participação e até de financiamento da expansão portuguesa, é um momento histórico bem conhecido dos historiadores, em especial dos modernistas, mas será que os portugueses comuns, ou seja, o português de hoje, que não tem assim grandes conhecimentos de história, tem noção desta relação entre Portugal e Itália? Eu não sei se sei responder na maneira certa a esta pergunta, mas depende dos âmbitos, mas acho que o português comum não sabe. Penso que não sabe. Mas, de fato, é uma relação que remonta a séculos, né? E é bem forte e continua. Continua ainda hoje bem presente. E agora, se calhar, um bocadinho ao contrário, se calhar ou seja, e os italianos, o que sabem desta relação histórica com Portugal? Pouco? Os italianos de agora sabem muito pouco, sabem pouco, muito pouco. E ficam muito maravilhados quando conhecem esta história e estas relações muito antigas e muito estreitas com Portugal. Exato. Bom, antes de terminar, queria só fazer uma pergunta sobre o período específico da monarquia dual, em que Portugal e Espanha tiveram o mesmo rei e que os comerciantes italianos de Lisboa tinham relações muito bem estabelecidas em Espanha, nomeadamente na corte madrilena. Nós às vezes temos a ideia que este período da monarquia dual foi um período em que Lisboa foi secundarizada em relação a Madrid.
Era assim que a comunidade italiana da época via Lisboa ou nem por isso? Eu, pelo que sei e pelo que investiguei, acho que não é assim, porque a investigação reporta que os maiores contratos da monarquia dual aqui em Portugal eram nas mãos dos italianos, sobretudo genoveses. Era uma antiga relação, portanto, durante o século XVI, de mercadores genoveses na corte madrilena com os amigos ou familiares que estavam em Lisboa. Portanto, quando o rei torna-se o único rei, Filipe I de Portugal e Filipe II de Espanha, muitos deles, que já tinham problemas de dinheiro e de contas com o próprio rei, vieram para Portugal e começaram a viver cá e criaram uma forte presença genovesa nessa altura da monarquia dual. Portanto, acho que, pelo que eu penso e sei, Portugal e Lisboa não era secundária e não era periferia, digamos assim, da monarquia dual. Sim. Só ainda por curiosidade, esta comunidade italiana casou localmente, nomeadamente com famílias nobres. Como é que como é que os dois povos se entrosaram em termos de relações familiares até? Os dois povos, eu acho que se relacionaram de maneira muito estreita, sobretudo a partir do início do século XVI. Temos famílias tipo a Faitati, tinha 5 filhos, por exemplo, dois filhos machos e 3 fêmeas, que se relacionaram com a alta burguesia, com a nobreza portuguesa. E daí descendentes ainda temos famílias com Lafetà, que descendem do Affaitati, e assim outras famílias. E, portanto, também relações sociais, econômicas, mas também relações familiares muito, muito estreitas. Exato. Estou-me a lembrar, por exemplo, há uma família de músicos em Portugal muito conhecida, os Sassetti, que não sei se terá origem nesta comunidade ou se nas relações posteriores. Não sei. O Filippo Sassetti esteve cá em Lisboa em 1580, 82, mas não teve descendentes, portanto não tem descendentes egípcios. Provavelmente é outro ramo. Sim, gostava então, por último, mesmo só para abrir aqui o apetite aos nossos ouvintes, para este acontecimento muito importante, na minha ótica, que é o ciclo de conferências de relações luso-italianas, que já vai no 13º ano. Quais são as novidades, Nuziatella, para a próxima sessão? Este ciclo que está a acontecer agora, até janeiro de 2025, este ano são efemérides luso-italianas. Este ano decidi pôr um nome mais abrangente, para dar a possibilidade de trabalhar sobre italianos ou descobrir situações típicas das relações luso-italianas que não são sempre as mesmas. Tentar trazer alguma novidade. E são ciclos que começaram em 2011, por acaso, e que acho que foram muito importantes para aprofundar o estudo das relações entre Itália e Portugal e, sobretudo, para divulgar esta matéria que é infinita e que é interessantíssima. E é mesmo. Muito obrigada por esta conversa. Obrigada eu. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os seus comentários. Desta vez falámos com Nuziatella Alessandrini, investigadora integrada do CHAM. Nuziatella obteve o mestrado e o doutoramento em História Moderna na Universidade Aberta de Lisboa. A investigadora dedica-se ao estudo da história das famílias italianas em Portugal, seguindo o seu percurso socioeconómico, nomeadamente detectando as relações com a nobreza portuguesa,
bem como as redes económicas e culturais dos mercadores italianos em Lisboa e no espaço do Império Português nos séculos XVI e XVII. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! Cham Talks, um podcast para ouvir ciência.